Bom dia a todos. Então, nós vamos começar o nosso segundo dia de evento. Vamos contar primeiro com a síntese do dia anterior que o professor Tundizi vai fazer. Agora, pela manhã, nós também vamos ter uma sessão que vai ser mediada pelo professor Paulo Michel Rê, da URGS, e vamos ter outras duas apresentações, coffee break, síntese e discussão, conforme nós fizemos no dia de ontem. Apenas atualizando vocês do programa, era para estar aqui a promotora pública, a doutora Ximena Cardoso Ferreira, para participar da discussão que nós vamos ter durante a manhã e trazer um pouco da visão do Ministério Público sobre essa questão de patógenos emergentes, de água e economia, etc. Mas, lamentavelmente, ela teve uma gastroenterite. Eu tenho um e-mail para provar aqui. De sábado para cá, enfim, ela e a família estão afastados das atividades do trabalho por causa disso. Então, mostra, né, que numa população aqui de não muito mais do que 100 pessoas, sempre tem alguém afetado por essa condição, né, lamentavelmente. Então, eu vou passar agora a palavra ao professor Tundizi, que vai nos fazer um resumo de algumas poucas páginas do que nós vimos ontem. É uma síntese rápida, professor Fernando, 2h30, mais ou menos, de síntese. Não, o dia de ontem foi dedicado... bom dia a todos primeiro, desculpe, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. O dia de ontem foi dedicado a diagnóstico da situação de contaminação dos recursos hídricos, incluindo vírus, bactérias e poluentes orgânicos dissolvidos. Quer dizer, nós tivemos uma sessão que avaliou, através das conferências dos especialistas, professor Gantz, professor Zé Paulo, esse diagnóstico da situação, especialmente da situação de vírus e das gastroenterites associadas com essas viroses, cuja origem, basicamente, tem fundamentalmente uma origem relacionada com matéria orgânica, com alimentos, água contaminada e etc. Além disso, nós tivemos também uma síntese dos problemas dos poluentes orgânicos persistentes, feita pela professora Karen, que nos deu uma visão bastante importante da importância da origem desses contaminantes, da importância desses contaminantes e das dificuldades metodológicas para detectar esses contaminantes. O diagnóstico mostrou, evidentemente, a complexidade do problema. Não é um problema simples, sob todos os aspectos, é um problema bastante complexo, que exige uma metodologia avançada, monitoramento avançado e persistência na resolução dos problemas. Então, ficou evidente a necessidade de metodologias avançadas para ampliar a capacidade de monitoramento, a consolidação de laboratórios de análise de alta complexidade e a necessidade da capacitação de técnicos para promover o monitoramento, a pesquisa e os avanços necessários. Ontem se ouviu claramente aqui que, para algumas dessas metodologias e para alguns desses trabalhos de laboratório, não é preciso ter PhD, você precisa ter técnicos especializados que possam apoiar o desenvolvimento do trabalho no laboratório com eficiência. A complexidade dos problemas de contaminação e sua origem, seja viral ou química, também, como eu disse, já ficou bastante evidenciada. E também ficou clara a necessidade de promover educação sanitária em massa para a população, nas escolas, nas indústrias, e especialmente a questão que o professor Gantz expôs, onde há aglomerações, como indústrias, hospitais, navios de cruzeiro e etc., onde sempre há uma maior probabilidade da propagação desses vírus. Portanto, a necessidade dessas campanhas em massa de esclarecimento da população e de educação, que é diferente da educação ambiental, deve ser implementada
principalmente, não só nas universidades, mas pelo poder público, que tem o papel de aumentar a vigilância sanitária sobre a população e diminuir a vulnerabilidade da população a esses problemas. Métodos simples e eficazes de evitar a contaminação podem ser muito bem disseminados para a população e foram dados aqui muitos exemplos e discutidos muitos exemplos. A participação comunitária no diagnóstico, avaliação de impactos e análise sinóptica e simultânea de bacias hidrográficas ficou demonstrada pelo trabalho realizado na bacia do Rio dos Sinos, com a presença de voluntários e da sociedade. Ou seja, aqui tivemos um exemplo muito claro de que a participação da sociedade, a participação de voluntários pode ser uma ferramenta extremamente importante de gestão, especialmente no que diz respeito à detecção e avaliação de impactos e à promoção de uma sinopticidade e simultaneidade na coleta de dados e de informações. Quanto maior o número de voluntários e a possibilidade de usar isso com técnicas desenvolvidas, técnicas modernas desenvolvidas, isso pode ser fundamental. O uso de técnicas avançadas de detecção demonstrou a importância dos banhados para a espécie de dourado do Rio dos Sinos e também esse trabalho comunitário mostrou a importância da mata ciliar e sua ausência na deterioração da qualidade da água e do sistema do Rio dos Sinos. Esgoto doméstico e desagregação e desaparecimento da mata ciliar são os principais problemas nessa bacia. Os principais tópicos discutidos dessa síntese são, primeiro, a prioridade fundamental é tratamento de esgoto no Brasil. Isso é fundamental porque, evidentemente, é a causa principal de grande número de doenças de veiculação hídrica em massas da população. Também houve uma sugestão importante de incluir a disciplina Água e Saúde Humana nas escolas de primeiro grau, com a finalidade de orientar os alunos e estudantes nessa questão, principalmente, para, com isso, poder ter um reflexo maior na sociedade a partir desses alunos de primeiro e segundo grau. Um outro aspecto que ficou claro, que os custos do laboratório de detecção de poluentes orgânicos é muito elevado, e para isso também ficou claro que nós devemos desenvolver nossa própria metodologia e nossos próprios sistemas de estandardização, uma vez que o país tem características próprias que diferem das características dos países de região temperada, industrializados, e é importante focar nos problemas. Eu posso dizer isso com clareza, porque, como eu acompanhei o desenvolvimento da ecologia nos últimos 50 anos no Brasil, a tendência inicial que havia era copiar os tratados e as informações dos sistemas de regiões temperadas. E nós pudemos criar a nossa própria concepção sobre o funcionamento dos nossos sistemas e sobre o processo de desenvolvimento científico nessa disciplina, de modo que isso pode ser feito muito bem dentro desse tema que estamos discutindo. Outro tópico importante que foi discutido, custos para a sociedade e economia resultantes da deterioração dos serviços e dos ecossistemas. Quanto custa essa deterioração toda pela qual o Brasil passa, em termos de serviços dos ecossistemas, vulnerabilidade das populações e a questão da saúde pública, que está colocada em perigo por esses processos. E um outro ponto que foi discutido também, que há necessidade maior de integração entre a pesquisa desenvolvida nas universidades e o setor público. Aí é preciso fazer uma digressão um pouco maior, porque, na verdade, sempre se diz que a universidade é que não quer procurar, que a universidade é muito fechada, e também não é verdade, bem verdade isso. O setor público também precisa se abrir mais para
o setor universitário e a universidade e saber melhor usar as pesquisas e as informações. Ou seja, a conclusão principal é que, sem o desenvolvimento do conhecimento nesse campo e a necessidade urgente de repassar esse conhecimento para a sociedade, é impossível que nós possamos ter resultados práticos desse processo nos próximos anos. Então, como síntese, eu diria que essa é a minha interpretação. O problema é extremamente complexo, ele pode ser resolvido, nós temos mecanismos para resolver o problema, mecanismos técnicos e tecnologias para resolver o problema. O que falta, me parece, são mecanismos sociais para poder integrar mais a sociedade no processo, para que ela compreenda a complexidade e a gravidade do problema e participe ativamente. Então, essa foi a síntese de ontem do que eu consegui depreender da discussão. Muito obrigado. Então, eu vou passar agora a palavra ao nosso mediador da manhã, que é o professor Paulo Michel Rey. O professor Paulo é professor da URGS e pesquisador da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Tem doutorado pela Universidade de Surrey e veterinário também, e trabalha já há 30 anos ou alguma coisa a mais com virologia. E também, assim como o professor Zé Paulo, foi um ilustre presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e vem aqui, então, mediar essa mesa da manhã. Obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite do Fernando por me ter concedido essa honra de me convidar para participar aqui como mediador dessa sessão. É sempre uma alegria estar em contato com ele, que foi meu ex-aluno, meu ex-mestrando. Ele é um dos que foi mal, então por isso ele terminou aqui hoje envolvido com... Então, deixando de lado as amenidades, né, eu gostaria então de apresentar para vocês o professor Christoph Ganser. Ele já se apresentou ontem, acredito, né? Então, o professor Ganser, I'm going to make a resume in Portuguese, so you won't understand, but I'm talking about your resume, okay? Então, ele estudou em bioquímica em Estrasburgo, na França, na Universidade Louis Pasteur. Ele fez o mestrado e doutorado em Nancy, na França, na Universidade de Lorraine. Depois, ele fez seu pós-doc trabalhando na indústria de águas em Lyonnaise-des-Eaux. E também depois ele trabalhou em Israel, na Ben Gurion University. Ben Gurion. Ele é professor da Universidade de Lorraine desde 1999 e ele é Assistant Director do Laboratório de Physical Chemistry and Microbiology for the Environment, onde administra um staff de 60 pessoas. Ele também é expert na Agency for Food Safety por já 4 anos e sua linha principal de estudos é virologia ambiental. E ele vai conversar conosco hoje a respeito de detecção de vírus em água. Professor Ganser, por favor.